Fala sedentos, tudo bem com vocês? Suelen aqui e hoje nós iremos aprender o efeito marionete e aprender um pouquinho mais dessa ferramenta tão versátil, a Puppet. Então aqui eu estou com a minha imagem já fragmentada, digamos assim, já separei o fundo da minha imagem principal, que seria esse homem, e o que esse efeito faz? Como o próprio nome marionete propõe, é como se a gente estivesse controlando os membros ou as partes de um objeto no nosso documento. Vamos supor que a gente queira baixar esse braço aqui desse rapaz aqui para baixo, ou a cabeça dele girar um pouco. Como eu poderia fazer isso de forma rápida e simples por meio dessa ferramenta Puppet? Então vamos aqui na prática para entender melhor como ela funciona. Aqui com o meu objeto selecionado, vou vir em Edit, Puppet Warp, que seria a nossa ferramenta marionete. Então veja que ele já criou tipo uma malha, como se estivesse identificando todas as partes do meu objeto selecionado que eu quero modificar. Então se por exemplo eu quisesse modificar a cabeça dele, eu faço isso por meio de pins, como se eu estivesse fazendo demarcações no corpo dele e sinalizando onde eu quero modificar. Porém, se eu fizer somente uma demarcação aqui, clicando normalmente só uma vez e puxando, ele não vai fazer o efeito marionete. Por quê? Porque ele não tem nenhuma outra demarcação como base. Então, por exemplo, se eu colocar mais um pin aqui no pescoço dele, já vai fazer um pouco mais de diferença. Mas vejam que é como se a base dele fosse o pescoço. Ele ainda está movimentando o corpo como um todo. Então, se eu continuar adicionando aqui pins no corpo dele e nas articulações, já vai ficar mais fácil a alteração. Vejam aqui que ele já está mais maleável, digamos assim, já está mais marionete. Só tomar cuidado para que ele não fique muito deformado. Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa de articulações como se fossem a base para poder mover alguma parte do corpo, da mesma forma essa ferramenta se comporta. Então, se eu quiser baixar aqui o braço dele, vou colocar um pin como se fosse demarcando aqui o ombro dele, ou cotovelo e o antebraço dele. Vou mover aqui, ó, ele já vai mover somente uma parte, que seria essa parte do cotovelo até a mão dele. Se eu remover esse pin aqui, que eu também posso remover, clico nele, clico no botão direito de Delete Pin, ele já vai ficar uma movimentação mais fluida, que ele não vai ter esse ponto base no cotovelo. Então, vou tentar baixar aqui o braço dele um pouco mais, sem deformar muito. E vou fazer a mesma coisa semelhante aqui no outro braço dele. Existe uma outra ferramenta interessante dentro da própria Puppet, que seria a rotação de um pin. Então, eu cliquei aqui no meu pin no braço dele e vou segurar Alt. Veja que ele abriu aqui essa opção de rotação. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai rotacionar o meu pin pelo meio dele, ou seja, de onde ele está demarcado, ele vai rotacionar. Isso aqui pode ser útil quando você não tiver muitos pins e não tiver como movimentar muito uma área do objeto. Vou modificar um pouco mais aqui, sempre tomando cuidado para que ele não fique deformado. Da mesma forma aqui na cabeça dele, ó, vou girar um pouco no ângulo dele, vou remover aqui esse pin para que ele fique mais fluido e eu consiga baixar o braço dele. Pronto. Aqui ele já ficou com o braço bem aberto. Já vai dar para ver uma diferença do antes e depois. Vou dar o Enter aqui para confirmar a minha transformação. E como eu estava utilizando um objeto inteligente, ele ficou aqui na minha camada para que eu possa editar depois, caso eu precise. Então eu dou um duplo clique aqui, eu consigo editar. Ele abre os meus pins e a malha do objeto com marionete. Vejam aqui o antes e o depois. Então é isso, sedentos. Espero que tenham aprendido um pouco mais dessa ferramenta e valeu!